Abra sua Bíblia, querido. A primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler a partir do versículo, o capítulo 8. Primeiro aos Coríntios, no capítulo 8. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 6. Primeiro aos Coríntios 8, do 1 ao 6. A palavra de Deus diz assim: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas, se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus e Pai, de quem são todas as coisas, e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Amém. Querido, a carta de Paulo aos Coríntios, ela foi destinada a uma igreja que vivia em uma cidade, dominada por uma cultura que era conhecida como cultura helenista, que por sua vez é uma mistura de diversas influências culturais, dos gregos, dos romanos e de diferentes povos orientais. E a religião era um retrato disso. Usando uma linguagem atual, a cidade de Corinto vivia uma pluralidade religiosa, vários deuses, vários cultos, várias formas de expressar a religião. Na perspectiva da antiguidade, o mundo era habitado por diversos tipos de deuses, espíritos, entidades espirituais, que influenciavam todas as áreas da vida humana. Cada ser espiritual atuava em uma área específica da realidade, conforme a sua necessidade específica, saúde, dinheiro, família. Você ia lá e apresentava um sacrifício específico para agradar aquele Deus. Então, era um mundo de muitos deuses, muito parecido com a realidade religiosa do nosso país. E era também uma sociedade de muitos senhores. Os líderes políticos gostavam de serem reconhecidos como divinos. Então, eles não queriam apenas que você os respeitasse. Queriam ser obedecidos cegamente, venerados, adorados. De forma que havia templos, rituais, para que eles fossem, de fato, cultuados ao lado dos diferentes deuses, seres divinos. Então, nesse mundo extremamente plural, de muitos deuses, religiões e senhores, o apóstolo Paulo apresenta o Evangelho. Em todos os sentidos, esse Evangelho era uma loucura para aquela sociedade, para as pessoas daquela época. Em primeiro lugar, porque, como vimos aqui no texto, o Evangelho nos fala de um único Deus. Não se trata de um Deus ao lado de outros deuses. A mensagem bíblica é que existe apenas um Deus. Não se trata de um Deus mais poderoso do que os outros. Trata-se de apenas um Deus. Não se trata de eu ter o meu Deus e cada um escolher para si o Deus que quiser. Não. Se trata de haver apenas e somente um único Deus.
Não se trata de haver um Deus bom e um Deus ruim, como a força e o lado negro da força. Se trata de existir apenas um que se chama Deus. Não se trata de uma energia espiritual cósmica pairando sobre o universo, nem de uma diversidade de espíritos evoluídos ou uma pluralidade de entidades. Se trata de um único Deus. Só existe um ser merecedor de ser chamado Deus, um único. Somente Ele é Deus e o restante todo é criação. Porque tudo que existe no universo físico e espiritual, tudo que existe visível e invisível, todas as dimensões que possam existir, tudo que o ser humano já conhece e que ainda vai descobrir, tudo é criação. E somente um é criador. Versículo 6, há um só Deus de quem são todas as coisas. A identidade desse Deus é ser criador. É a primeira frase da Bíblia, no princípio criou Deus os céus e a terra. Cremos no Deus que está acima de todas as coisas, de todos os seres, de todos os espíritos, porque Ele é anterior a todas as coisas. Toda a natureza veio a existir pela vontade dEle. Eu sei que esse é o básico do básico, mas aquela histórica do básico também precisar ser dito, ser lembrado. Deus existe. E você precisa dizer isso para o seu coração incrédulo. Deus é real. Existe um ser que é maior que todo o universo. Um ser que está em todo lugar. Ele é real, Ele é Deus. Ele não é um pensamento, Ele não é uma sensação, não é uma filosofia, não é uma teoria, não é uma religião, não é um comportamento. Ele é alguém. O Criador, Deus. Talvez você não se dê conta. Talvez você nunca parou para prestar atenção. Mas em boa parte do seu tempo, no seu dia a dia, você esquece que Deus existe. Sua vida acontece, em boa parte do tempo, na total incredulidade. Como um bom ateu. Muitas vezes somos uma espécie de ateu não praticante. Ou no máximo, religiosos. Repetimos os rituais. Temos algumas superstições. Oramos antes de dormir, antes de sair de casa. Mas nos esquecemos dele. Existe alguém que o tempo todo está em todo lugar e a sua vida acontece diante dele. O verdadeiro Deus não está limitado a templos, a dias, a rotinas, a santuários, a altares, porque Ele está em todo lugar. Tudo foi criado por Ele, tudo lhe pertence. Ele não está na praia, na cachoeira, não está nas esquinas, não está nas florestas, nas casas, nos trabalhos. Ele está em todo lugar, onde você mora, onde você estuda. Ele está em todas as cidades, em todos os países, em todas as vilas, em todos os bairros. Ele está nos bairros nobres, nas favelas. Deus não precisa ser convidado para estar em um lugar. Ele é Deus, Ele é divino, Ele é infinito. Ele está totalmente presente, inclusive, veja você, onde não se acredita nele. Não importa quem seja o governo ou a religião dominante, Deus não precisa de autorização para estar em um determinado lugar. Mesmo naquelas cidades onde não há sequer um cristão,
Deus está lá. Mesmo nos lugares onde as pessoas se encontram para fazer o oposto do que Ele ordenou, Deus está lá. Ele existe, Ele é real, e a sua vida se passa diante dEle, apesar da sua total incredulidade. Seja sincero. Seja sincero, irmão. Quanto do seu dia a dia se passa na incredulidade? A conclusão que eu cheguei, queridos, é que a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração, nós estamos impregnados com a criação. Estamos tão ocupados com a criação que nos esquecemos do Criador. Mesmo na igreja, veja você, facilmente nos esquecemos que Deus está aqui. Estamos diante dEle. O culto não se trata de você receber informações preciosas, coisas bacanas, para você colocar em prática no seu dia a dia. O culto não se trata de você ter uma sensação legal, poxa, a igreja me faz bem. Estamos diante dEle. O culto é o momento onde os céus se abrem para receber a nossa adoração, e isso não é uma metáfora. Isso não é poesia. Isso não é simbolismo, isso é real. Este momento, este espaço é sagrado, porque o divino se manifesta nele. Estamos diante do Todo-Poderoso, e isso faz toda a diferença. Então não se trata de somente vir à igreja e fazer algumas coisas para Ele. Se trata de nos reunir para estarmos diante dEle. Note nesse texto, nesse exato momento, queridos, na nossa vida, a incredulidade do nosso coração. Note o seu ateísmo. Será que se você fechasse os seus olhos, você conseguiria ser preenchido pela certeza, pela convicção, pelo sentimento da presença de Deus? Isso, irmãos, é evangelho. O evangelho nos fala de Deus. A primeira informação do evangelho para as nossas vidas é apontar Deus. Outro dia, eu pensava sobre quantas causas importantes existem para serem lutadas. Há muitas causas nobres ao nosso redor. Há muitas causas nobres associadas ao reino de Deus. A gente pode lutar por diversos tipos de ministério, princípios, fazer diferença. A internet fomenta isso na gente, né? Cada influenciador vai tentar te puxar para uma batalha diferente. E aí, depois de um tempo, você começa a se sentir um pouco frustrado. Dá uma sensação assim de impotência. Você se dedica pra caramba e, poxa, parece que nada está mudando. O mundo continua igual. Está tudo tão ruim quanto antes. O alerta aqui é o seguinte, veja você. Às vezes nós estamos tão engajados em certas lutas que nos esquecemos de Deus. Quem é Deus? Lutamos como se Deus não existisse. A existência de Deus, o poder de Deus, a presença de Deus não dependem das circunstâncias do mundo. Deus não depende da gente para existir. Deus não depende de um certo contexto para se fazer presente. Deus não depende do nosso esforço para ser melhorado, aumentado. Muitas vezes nós podemos lutar pela igreja,
Lutar pela igreja é ignorar a existência do Deus vivo e verdadeiro. Tem gente que serve na igreja sem levar a presença de Deus, a existência de Deus em consideração. Somos crentes incrédulos, cristãos ateus. Aí fiquei pensando em um verso de uma música do Raul Seixas, veja só. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Bem, sei lá o que eles estavam pensando quando escreveram essa letra, né? Mas, há algo interessante aqui. Quando perdemos a fé em Deus, perdemos a fé na vida. Quer dizer que a ausência de fé em Deus faz com que eu olhe para a vida com total pessimismo. A incredulidade diante de Deus me leva à incredulidade em relação às pessoas. Eu não acredito nas pessoas. Eu não acredito no futuro. Eu não tenho esperança. E progressivamente a angústia e a melancolia vão tomando conta do meu coração. E o cerne disso, a essência disso, é a minha incredulidade. Agora, quando eu creio em Deus, quando eu creio neste Deus único, eterno e todo-poderoso, que criou e intervém na criação, um Criador que se comunica, que permite ser encontrado, o Deus que está presente em todo lugar, o tempo todo, o Deus que, apesar da sua glória, me ama e se importa comigo, o Deus que não está nos céus de braços cruzados, mas atua entre nós, se revela, conduz a história. Meu irmão, minha irmã, a vida ganha outro significado. As pessoas ganham outro significado. Eu olho o mundo com outros olhos. Eu tenho fé na vida, não é porque o mundo é bom, porque todo mundo é bonzinho. Eu tenho fé na vida porque eu tenho fé em Deus, no Deus que criou a vida. Eu tenho a fé no Deus que governa a vida. Eu tenho fé no Deus que intervém na vida. Eu tenho fé no Deus que atribui significado, sentido à vida. Eu tenho fé na vida porque a vida é o espaço da revelação de Deus. É onde eu posso me encontrar com o Criador, me relacionar com Ele, servi-lo e desfrutar da presença dEle. Viver é existir na presença de um Criador que interage com a criação. Se você analisar bem, talvez esteja acontecendo com você, talvez esteja acontecendo com pessoas ao seu redor. Pessoas que perdem a motivação em viver. Pessoas que são tomadas pelo abatimento, pela falta de esperança. A raiz disso é a falta de fé em Deus. As pessoas falam do mundo, né? A justificativa sempre é essa: o mundo é isso, aquela pessoa aquilo, minha família, minha história, o governo, enfim. Botamos a culpa em alguém. Mas, na verdade, a incredulidade está nos consumindo. O ateísmo está matando a sua alma. O texto oferece um outro detalhe, queridos. O texto afirma que o Deus Criador é Pai. Né? Ele não é desses pais que botam no mundo e abandona. Ele não apenas nos criou e largou por aí. Ele nos criou com a intenção de vivermos e existirmos em relacionamento com Ele. Deus nos criou com um propósito. Para nós há um só Deus, de quem são todas as coisas. E o texto continua dizendo: e para quem existimos? Para quem existimos? Ora, a pergunta é: para quem você existe? Para quem você existe? Você existe para si mesmo, para a sua felicidade, para a sua família,
para o seu sucesso, para as pessoas que você ama, para as grandes causas da humanidade, para quem você existe? A resposta é Deus, o único e verdadeiro Deus. Ele criou você com um propósito, uma finalidade, uma intenção. Comunhão com Ele. Existe significado na sua existência. Isso nos leva a Cristo. O Deus Criador é definido como Pai. Ele é Pai porque tem um Filho, que é tão divino quanto o Pai, que é 100% Deus, eterno como Deus, infinito como Deus, está em todo lugar como Deus, tem todo o poder como Deus. Deus é Pai, e o seu Filho é Deus como Ele. Mas o Filho de Deus tem ministérios específicos. Note que a principal identidade de Deus Pai na Bíblia é ser o Criador. Fomos criados por Ele, chamados por Ele a adorá-lo, servi-lo. Deus Pai é a origem e a finalidade de todas as coisas. Tudo foi criado por Ele e para Ele. O Filho de Deus é o mediador, através do qual Deus Pai realiza os seus propósitos. O Filho de Deus é mediador da criação. Todas as coisas foram criadas por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Por isso o Filho de Deus é maior do que todas as coisas, todos os seres e todas as pessoas. Ele está acima dos anjos, dos demônios, dos espíritos, das entidades. Porque todas essas coisas somente vieram a existir por meio dele. Os propósitos de Deus se realizam através do Filho. Isso vale para a criação, isso vale para a salvação. Porque a criação se rebela contra o Criador. Usamos da nossa liberdade para pecar. Não queremos mais viver para Deus. Queremos viver para nós mesmos. Queremos a autonomia de escolher os nossos objetivos. O pecado vai dominando o nosso coração. Forças malignas atuam sobre nós. Essa relação com o Criador, ela se torna oposição. A harmonia espiritual se torna em desarmonia. Nos afastamos do único e verdadeiro Deus. E passamos a criar os nossos deuses, que a Bíblia chama de ídolos. Por que a humanidade reconhece tantos deuses? Por que existe essa pluralidade religiosa? Somos filhos que brigaram com o pai e tentamos colocar outras pessoas e relacionamentos nessa posição. O orgulho nos define. Precisamos adorar, precisamos acreditar, precisamos de algo, de alguém que supra a nossa necessidade espiritual. Porque fomos criados por Deus com essa intenção. A nossa essência espiritual, a nossa identidade espiritual. Você não precisa de um teste de DNA para saber que Deus é o seu Pai. Você traz as digitais do Criador na sua vida. Portanto, a pluralidade religiosa que existe no mundo, ela é resultado, ela decorre dessa identidade original. Somos pessoas em busca de Deus. Todo ser humano busca Deus. Mas o pecado, ele cria uma confusão, ele distorce o nosso entendimento. E aí nós buscamos outros no lugar do verdadeiro Deus. É nesse sentido que Paulo vai dizer no versículo 4, que os ídolos não são nada no mundo. Veja você, o profeta Isaías já disse isso lá no seu livro. Deus vai dizer, eu sou o Senhor, o Criador, o único, e além de mim não há Deus. Então, do ponto de vista da palavra, não existem deuses de fato. Deus é um substantivo no singular. Não permite plural do ponto de vista bíblico. Deus é alguém. Deus não é uma coisa. Deus é alguém,
E esse alguém é único, porque somente ele é criador e todo o restante é criação. Agora, existem sim seres espirituais criados por Deus. A Bíblia fala de alguns deles. Alguns seres que permanecem em obediência ao Criador e outros não. A Bíblia fala de milhares de anjos que estão ao redor do trono de Deus prestando adoração. Adoração a Deus e a Jesus. A Bíblia também fala de anjos que são servos de Deus e que cooperam de alguma maneira com a igreja, com o povo de Deus. Mas a Bíblia também fala de seres espirituais que se rebelaram contra a autoridade do Criador. São chamados de demônios, de principados, de potestades. Atuam no mundo de diversas maneiras para nos desviar da vontade de Deus, da comunhão com o Criador. É daí que nascem as opressões. E aí, queridos, nós temos uma equação que explica o surgimento dos ídolos, dos deuses. A pluralidade religiosa é o resultado do somatório de três fatores. Fator número 1, a necessidade, a legítima necessidade espiritual de cada ser humano. Fator número 2, o pecado que atua dentro de nós, que cega o nosso entendimento em relação ao verdadeiro Deus. Terceiro fator, a ação de forças malignas que apenas nos dão um empurrãozinho para que a gente supra a nossa necessidade, o fator número 1, e aí a gente cria, a gente adora Deus e divindades à nossa imagem e semelhança. E note que, às vezes, o resultado dessa conta não necessariamente é uma expressão religiosa. Isto é, às vezes os nossos ídolos não são religiosos. É quando tentamos preencher esse vazio, o fator número 1, com coisas, pessoas, objetivos, causas, ideologias, sonhos, realizações, prazeres. Historicamente, a espiritualidade define que os nossos ídolos giram em torno de 3 fatores principais: dinheiro, poder e sexo. O resumo desse tópico é o seguinte, querido. Veja, um ateu convicto possui tanta necessidade espiritual como qualquer um de nós. Ainda que ele não reconheça, admita ou sequer tenha consciência. Pessoas de outras religiões têm tanta necessidade espiritual como qualquer um de nós. Todos estão em busca. A questão é onde, como encontrar Deus? Como encontrar este verdadeiro Deus? E a resposta de Deus, do Criador, é no seu Filho, Jesus Cristo. Deus Criador estabelece o seu Filho como ponto de encontro entre Ele e a humanidade. O Filho de Deus, eterno, divino, passou a existir também como ser humano. Jesus de Nazaré, o Cristo, o Messias. Antes da sua encarnação, como ser humano, o Filho de Deus foi mediador da criação. Tudo que existe foi criado através dele. A partir do seu ministério na terra, da sua morte e ressurreição, o Filho de Deus foi constituído pelo Criador como mediador da salvação. Então veja, Deus criou, a criação se rebela, mas Deus não abandona a sua criação. A humanidade está em rebelião espiritual, um coração pecaminoso, exposto à influência maligna, perdido em diferentes idolatrias. Para esse mundo, Deus enviou o seu Filho. A partir daí, todo ser humano que coloca a sua fé em Jesus, todo aquele que crê
que confia, que confessa Jesus como Senhor e Salvador, é reconciliado com Deus Pai. Deus toma a iniciativa de chamar você a se reconciliar com Ele. Por isso Ele nos dá Jesus. Veja, em Jesus, então, encontramos o propósito da nossa existência. Deus nos criou para Ele. Em Cristo, nós nos encontramos nesse propósito. Em Jesus, a vida faz sentido. Saímos da morte espiritual para a vida em abundância. Aí eu posso ter fé na vida. Porque a vida que eu estou vivendo é a vida que Deus me proporcionou. É o significado final da frase aí do versículo 6. Da frase final do versículo 6. Vivemos em Jesus. Vivemos nele. Em Jesus, a busca espiritual termina. Em Jesus, a busca espiritual encerra. O vazio da minha alma é preenchido. Porque em Jesus eu encontro o verdadeiro Deus. Por isso Ele mesmo vai dizer, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Somente em Cristo podemos experimentar a libertação. Porque lembra lá, nosso coração está dominado pelo pecado. Nosso coração está exposto à ação maligna desse mundo. Então eu preciso de um fator externo, algo que venha até mim, que mude essa condição da minha existência. Esse fator é Jesus. Esse fator é a ação do Espírito Santo, que ministra sobre a sua vida a libertação. Libertação, o Evangelho é poder de Deus. O Evangelho não é apenas a informação do que Deus pode fazer. O Evangelho é o poder de Deus em ação. O Evangelho é a força ativa de Deus sobre nós. O Criador continua criando. Criando homens e mulheres restaurados. Por isso que aqui, nesta carta, na segunda carta, Paulo vai dizer que em Cristo nós somos nova criatura. As coisas velhas já passaram. Podemos ser novos, porque existe um Deus Criador que tem poder para renovar a nossa vida. É isso, queridos, que o Evangelho nos proporciona. Por isso o Evangelho deve ser pregado. Primeiro para você mesmo. Pregue o Evangelho para o seu coração. Combata a infecção de incredulidade que habita dentro de você. Lute contra ela. Sabe antibiótico? Você tem que tomar 3 vezes ao dia para combater uma infecção. A infecção da incredulidade, ela não tem fim. Enquanto você viver nesse mundo, a incredulidade vai tentar dominar a sua mente. Cristo é o remédio. O Evangelho é o remédio. Por isso ela precisa ser combatida com esse remédio. O Evangelho deve ser pregado para nós mesmos, o Evangelho deve ser compartilhado com outras pessoas, porque as pessoas, lembrem, elas precisam de Deus, ainda que elas não reconheçam, ainda que elas não saibam, elas estão em busca dEle. Elas perderam a fé na vida, porque não têm a fé em Deus. As pessoas ao seu redor precisam de Deus. Deus. Sabe, irmãos, a gente precisa recuperar essa perspectiva. Para que a gente prega o Evangelho? Para que a gente convida para vir na igreja? Não é para a pessoa sentir-se bem. Não é apenas para o casamento da pessoa ser melhor. Não é apenas para a pessoa ser livre desse vício, daquele vício. Deixar de fazer isso ou aquilo. O Evangelho existe para que as pessoas encontrem Deus.
A igreja existe para que você encontre Deus. Se trata disso. Todo o restante decorre disso. Mas se você não encontrar Deus, nenhuma outra mudança na sua vida terá menor sentido. Porque a sua existência continuará vazia. Não importa o que aconteça na sociedade, ainda que o Brasil vire uma potência mundial e todos nós fiquemos riquíssimos, ou ainda que estoure uma terceira guerra mundial e bombas nucleares caiam sobre as nossas cabeças, Deus continuará existindo. Deus não é refém das circunstâncias. E nós continuaremos precisando de Deus. Ele vem ao nosso encontro por meio do Evangelho. E só quem pode oferecer Deus, o verdadeiro Deus, é quem já o encontrou. Então Deus não vai ser oferecido por política pública, Deus não vai ser oferecido nas escolas, Deus não vai ser oferecido nas farmácias, Deus não vai ser oferecido nos cinemas. Ou você oferece, ou a igreja oferece, ou seja, o que for que aconteça lá fora, ele não será oferecido. E as pessoas precisam dele. Nós precisamos dele. Por meio do Evangelho, por meio de Jesus. Deus tem vida para a sua vida. Queria convidar você a orar nesse momento. Lembrando que a gente falou logo no início. Nós estamos diante de Deus. Você consegue fechar os seus olhos e consegue refletir sobre isso. Você está diante de Deus. Você está na presença do Todo-Poderoso, do Eterno, do Criador. O Criador, você está diante dele. Peça ao Senhor para que a graça de Deus nessa hora preencha a sua vida. Talvez você está perdido à procura de um significado para viver. Talvez você já perdeu a fé na vida. Perdeu a fé nas pessoas. Perdeu a fé na sua família. Perdeu a fé em si mesmo. Perdeu a fé na igreja. Perdeu a fé nos amigos. Perdeu a fé de que o amor pode existir, de que a bondade pode existir. Talvez você está perdido com um vazio enorme dentro de você. O Criador está aqui diante de você. O Deus Criador está diante de você, o único Deus. Fale com Ele nessa hora. Fale para Ele o que está acontecendo na sua vida e peça ao Senhor para vir sobre a sua vida. Não peça bênçãos. Peça a presença dEle. Não peça apenas coisas que Ele pode te dar ou coisas que Ele pode fazer. Peça a Ele. Reconheça diante de Deus: Senhor, a minha única necessidade é o Senhor. A minha necessidade mais fundamental é o Senhor. Fale com o Senhor. Ele ouve a sua voz. Ele se importa conosco. Ele nos deu o seu Filho. Ele age entre nós por meio do seu Espírito. Senhor amado, nos arrependemos, ó Pai, diante do Senhor. Ó Pai, pedimos perdão pela nossa incredulidade, Senhor. Pai, a começar em mim, Senhor, perdoa, Senhor, a nossa incredulidade. Perdoa, Senhor, porque temos vivido as nossas vidas, ó Pai, inclusive as nossas vidas cristãs,
de uma forma incrédula, Senhor. Nessa hora, Senhor, nós reconhecemos, ó Pai, que a nossa maior necessidade é estar diante do Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, vem sobre nós, vem sobre as nossas vidas. Derrama graça, Senhor. Atua em nós pelo Teu Espírito. Venha curar, ó Pai, essa incredulidade que nos domina. Dá-nos a vida do Senhor, ó Pai. Dá-nos a vida em abundância que o Jesus ressurreto tem para as nossas vidas. Faz de nós, ó Pai, realmente novas criaturas com uma nova mentalidade. E que a gente possa em Cristo, ó Pai, redescobrir, reaprender, ou encontrar pela primeira vez a fé na vida, Senhor. A fé na vida porque temos fé em Deus. E no Senhor a vida tem outro significado, a vida tem outro sentido, a vida tem outra razão de ser. Venha ao encontro do nosso coração, Senhor. Manifesta a Tua presença. Ó Pai, que os céus se abram, Senhor, e que a Tua glória se manifeste. Que os céus estejam abertos, ó Pai. Que Tu recebas a nossa adoração e que Teu Espírito Santo ministre sobre as nossas vidas. Que possamos crer, mas que possamos experimentar da Tua presença. Que possamos, ó Pai, acreditar e que possamos, ó Pai, perceber o Teu agir entre nós. Que possamos, ó Pai, entender, ó Pai, reconhecer e também, ó Pai, experimentar da Tua ação em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.